Uma potência nutricional que a maioria das pessoas tem ignorado em sua despensa será o tema da discussão de hoje. Embora a ciência esteja apenas agora descobrindo seu incrível potencial curativo, a grande maioria das pessoas, com mais de 60 anos, não tem ideia do que é. O que estou prestes a te contar sobre as sementes de abóbora vai te abalar profundamente. Essas pequenas sementes contêm substâncias bioativas que podem reprogramar suas células para resistir ao envelhecimento de dentro para fora. Mas aqui está a coisa terrível. Ninguém no setor alimentício nunca te avisa sobre isso antes de você comprar seus produtos. Quase todos os seus benefícios são perdidos, porque 90% das pessoas os usam de forma inadequada. A pior parte é que se você não se preparar adequadamente, a inflamação aumentará e os danos celulares acelerarão de maneiras que você nem consegue imaginar. A cura natural não gera lucros, por isso, a indústria alimentícia prefere que você não saiba disso. Em vez de lhe dar suplementos naturais gratuitos, eles preferem vender-lhe suplementos caros, que não fazem muito bem o seu trabalho. O único propósito deste vídeo é educar. Se você estiver tomando qualquer tipo de medicação ou suplemento, deve sempre consultar seu médico antes de fazer qualquer alteração. Você deve entender este conceito crucial antes que eu revele a metodologia precisa de preparação que libera todo o seu potencial curativo. Como a nutrição recebe apenas cerca de 20 horas de instrução total na escola de medicina, é muito provável que seu médico nunca tenha aprendido essa informação. Isso é menos tempo do que os alunos passam aprendendo os meandros da indústria farmacêutica que fornece financiamento para as escolas. No entanto, é isso que o estudo inovador mais recente de universidades renomadas está mostrando no momento, incluindo a Universidade Johns Hopkins e a Escola de Medicina de Harvard. Na verdade, existem certos caminhos genéticos que podem realmente combater os marcadores de envelhecimento biológico em suas células, quando as sementes de abóbora são preparadas corretamente usando métodos tradicionais. Sentir-se um pouco melhor ou ter um pouco mais de energia não é o que estamos nos referindo aqui. Não quero dizer isso de forma alguma. Aqui estamos discutindo mudanças que podem ser detectadas no nível do DNA através de testes de sangue avançados e análise genética. O que estamos discutindo aqui são medições laboratoriais modernas dos mecanismos de reparo celular, mudanças no comprimento dos telômeros e função mitocondrial. Sim, estou pronto para mergulhar de cabeça e te contar o que está acontecendo com seus órgãos internos no momento. Algo absolutamente desastroso começa a acelerar dentro de cada uma de suas células após os 60 anos. As pequenas usinas de energia do seu corpo, as mitocôndrias, começam a falhar uma a uma. Imagine uma grande cidade onde diariamente do nada vários bairros são atingidos por apagões rotativos. A cessação repentina da produção de energia pelas suas células afeta cada parte do seu corpo. Quando os neurônios não têm energia ATP suficiente para disparar corretamente, seu cérebro fica confuso e você não consegue pensar com clareza. Seus músculos não conseguem contrair e se mover eficientemente devido à falta de moléculas de combustível, o que o deixa fraco e exausto. Como os glóbulos brancos requerem muita energia para caçar intrusos, seu sistema imunológico fica fraco e lento. Como a produção de colágeno é um processo biológico extremamente intensivo em energia que requer combustível constante, sua pele perde a elasticidade e começa a cair. As coisas estão prestes a piorar a partir daqui. E eu sei que isso é muito perturbador de ouvir. Suas células são submetidas a cerca de 10.000 ataques oxidativos por dia, de radicais livres prejudiciais no ambiente. Imagine seu DNA como um enorme livro contendo guias valiosos sobre como fazer tudo em sua saúde e existência.
Os radicais livres são como pequenos bandidos revirando essa biblioteca, roubando páginas aleatoriamente e destruindo conhecimentos preciosos. A crença comum é que os antioxidantes nos alimentos agem apenas como um impedimento externo semelhante aos seguranças, mas isso é apenas parcialmente preciso. Francamente, é o lado da equação que não importa tanto. Ativar naturalmente o sistema de produção de antioxidantes internos do seu corpo é a verdadeira mudança de jogo que a maioria das pessoas completamente ignora. A via NRF2, que foi descoberta por cientistas que investigam o envelhecimento saudável e a longevidade, está presente em suas células e é verdadeiramente notável. A ativação correta dessa via crítica é como ligar um interruptor em cada célula do seu corpo. De repente, você começa a produzir enormes quantidades de glutationa, superóxido dismutase e catalase, que são antioxidantes extremamente poderosos. Para indivíduos conscientes da saúde com mais de 60 anos, é aqui que as sementes de abóbora realmente fazem a diferença. Sua mistura única de compostos bioativos ativa diretamente a via NRF2 das suas células. O que temos aqui são compostos vegetais potentes que funcionam em perfeita harmonia uns com os outros, como lignanas, cucurbitacina e certos ácidos fenólicos. Por 8 semanas consecutivas, os participantes foram monitorados em um estudo pioneiro que foi publicado no respeitável jornal Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Os pesquisadores mediram a 8-hidroxilo-2P' deoxiguanazina, um indicador complexo de dano ao DNA. Os pesquisadores ficaram astonados com os resultados impressionantes dos participantes após apenas 1 onça de sementes de abóbora bem preparadas por dia. Seus marcadores de dano ao DNA diminuíram em 45% após apenas 2 meses de uso regular. Isso vai além de atrasar o início da velhice. Reverter danos que já foram feitos às células ao longo de décadas é o que isso significa. Seu raciocínio pode ser algo como: mas eu já comi sementes de abóbora antes e absolutamente nada aconteceu comigo. E esse é exatamente o meu ponto. Como as sementes são preparadas, determina todo o impacto. O valor nutricional das sementes de abóbora torradas compradas na loja é diminuído devido à destruição de compostos no processo. Longos períodos de tempo, a temperaturas superiores a 320 deg, são usados na torrefação comercial. Os frágeis ácidos graxos ômega 3 tornam-se rançosos e oxidam-se nessas temperaturas extremamente altas, produzindo compostos inflamatórios. Além disso, as enzimas que ajudam a ativar as vias benéficas que descrevemos são destruídas pelo calor extremo. Consumir esses alimentos basicamente equivale a consumir cascas nutricionalmente vazias, pois a maioria de seus compostos curativos já foi destruída. O conteúdo de ácido fítico impede a absorção, então nem mesmo comê-los crus é suficiente. Este químico rouba nutrientes essenciais do seu corpo enquanto se move pelo seu trato digestivo. Zinco, magnésio, ferro e cálcio são todos minerais essenciais que seu corpo não consegue absorver, porque o ácido fitânico se liga a eles com tanta força. Curiosamente, esta é a maneira que a semente encontrou para se proteger de ser comida por animais. Para que as sementes pudessem ser plantadas em outras áreas e crescer, a natureza garantiu que elas pudessem passar pelos animais sem serem danificadas. No entanto, nosso objetivo não é semear sementes. Estamos visando extrair seus nutrientes promotores de saúde. As sociedades tradicionais descobriram isso há milhares de anos depois de observar e experimentar extensivamente. Descobriram que ao deixar as sementes de molho em água levemente ácida, os nutrientes podem ser extraídos e o ácido fítico pode ser desativado. As sementes são preparadas para a digestão humana
por um antigo processo conhecido como ativação que libera todos os nutrientes. Permita-me demonstrar-lhe o procedimento adequado. Comece de novo hoje com passos fáceis. Sementes de abóbora cruas, sem sal, e descascadas, também conhecidas como pepitas, podem ser encontradas nas seções de hortifruti ou produtos naturais da maioria dos supermercados. Encha uma tigela de vidro limpa até a metade com água filtrada ou de nascente e adicione 1 ou 2 colheres de sopa. Em uma tigela pequena com água, misture 1,4 de colher de chá de sal marinho com 1 colher de chá de vinagre de maçã. Uma enzima chamada fitase, que está presente nas sementes, mas inativa em seu ambiente ácido, é ativada. Enquanto eles ficam de molho por mais algumas horas, a enzima fitase degrada o ácido fítico prejudicial. Deixe-os de molho por pelo menos 6 horas, de preferência durante a noite, se sua agenda permitir. Um bom indicador de que está funcionando é quando a água fica um pouco turva. Essa turvação é resultado da lixiviação eficaz do ácido fítico e dos inibidores de enzimas na água. Uma vez que o tempo de imersão tenha terminado, retire as sementes da água e enxague-as bem sob água corrente. As sementes ativadas estão agora prontas para fornecer ao seu corpo todos os benefícios curativos que podem oferecer. Se você gosta de uma textura ligeiramente mastigável, pode comê-los imediatamente enquanto ainda estão macios. Alternativamente, você pode secá-los em um forno baixo, para obter uma textura crocante que você vai adorar. Secá-los na temperatura mais baixa possível dará a eles a crocância que você deseja. Em nenhum momento a temperatura deve ultrapassar 170 graus Fahrenheit, 75 graus Celsius. As tentativas de preservar as gorduras benéficas e as vitaminas sensíveis ao calor serão inúteis em temperaturas mais altas. Arrume as sementes uniformemente em uma assadeira forrada com papel manteiga. Após 2 ou 3 horas de secagem suave, eles estarão crocantes e secos por inteiro. Agora você tem sementes de abóbora secas, que foram precisamente ativadas, preservando todas as suas qualidades medicinais. Ok, agora podemos discutir a segunda grande vantagem que essas sementes oferecem aos corpos que estão envelhecendo e poderiam usar um pouco de apoio. Para aqueles de nós que têm 60 anos ou mais, quão comum é ter problemas para dormir? 70% dos idosos sofrem de distúrbios do sono. Então, você deveria estar levantando a mão neste exato momento. Mas aqui está a parte sobre por que você realmente tem dificuldade para dormir que seu médico provavelmente deixou de fora. Os medicamentos para dormir prescritos apressadamente por eles não têm efeito em promover um sono restaurador. Infelizmente, eles induzem sedação, o que significa que seu cérebro é quimicamente deixado inconsciente por várias horas seguidas, interrompendo seus ciclos naturais de sono. Se você quer ter uma boa noite de descanso, precisa seguir um padrão regular que inclua o sono profundo de ondas lentas. O cérebro ativa um sistema vital, chamado sistema linfático, durante os estágios de sono profundo, que é essencial para a saúde. Durante a noite, o sistema glimpmático limpa seu cérebro e seus delicados neurônios e tecidos. As placas de beta-amiloide, que estão diretamente associadas à doença de Alzheimer e à demência, estão entre as proteínas nocivas que ele elimina. Esses poluentes nocivos se acumulam no tecido cerebral implacavelmente dia após dia, se você não tiver sono profundo suficiente. Por essa razão, um dos indicadores mais fortes de demência em idosos é a má qualidade do sono. Na ausência de uma limpeza noturna adequada, seu cérebro literalmente se afogará em seus próprios resíduos metabólicos. Embora eles te coloquem para dormir os ciclos de REM e sono profundo que seu cérebro precisa, são, na verdade, suprimidos pelos comprimidos para dormir.
Você não se sente renovado ou com a mente clara quando acorda porque seu cérebro não teve sono suficiente na noite anterior. Embora seu cérebro estivesse tecnicamente dormindo, ele não estava recebendo o sono restaurador e natural de que precisa. As sementes de abóbora oferecem uma estratégia alternativa, que complementa em vez de contrariar sua biologia inata. Um dos aminoácidos mais importantes para a produção de hormônios do sono, o triptofano, é abundante nesses alimentos. O paradoxo do triptofano, no entanto, é algo que o público em geral e até a maioria dos profissionais médicos acham completamente perplexo. Você precisa de certos cofatores em seu sistema além do triptofano para que ele se converta em melatonina. Para iniciar o processo de conversão do triptofano em serotonina, um neurotransmissor intermediário, seu corpo necessita de zinco. Para produzir o hormônio do sono melatonina, a serotonina deve primeiro ser convertida nele. Essa conversão requer outros coadjuvantes. As sementes de abóbora são uma excelente fonte de zinco e triptofano em uma combinação ideal e naturalmente ocorrente. Isso garante que todo o caminho bioquímico funcione bem e sem interrupções do começo ao fim. Mas seu cérebro pode ainda estar muito ativo para dormir, mesmo que você esteja produzindo melatonina suficiente. Aqui é onde o conteúdo de magnésio é vital para uma boa noite de sono e todas as noites depois disso. Os receptores de GABA no seu cérebro são como um mecanismo de relaxamento embutido, e o magnésio tem um forte efeito sobre eles. Os receptores GABA devidamente ativados sinalizam aos neurônios para reduzir a taxa de disparo. Isso prepara o terreno para o estado de espírito pacífico e relaxado, que é crucial para que os ciclos de sono rejuvenescidos ocorram. Este método foi rigorosamente testado com sujeitos mais velhos em um estudo publicado no Journal of Research in Medical Sciences. Um grupo de idosos que sofria de insônia crônica recebeu suplementos de magnésio por via oral durante 8 semanas consecutivas. Melhorias significativas nos índices de qualidade do sono foram observadas em comparação com o grupo controle de placebo, o que é bastante notável. Esta é uma técnica avançada que eu uso todas as noites quando vou para a cama. Todas as noites, sem falta, coma suas sementes de abóbora ativadas cerca de 1 hora antes de planejar ir para a cama. Com esta janela de oportunidade, seu corpo pode completar o processamento da via de conversão do triptofano. Para uma absorção ideal, moa finamente as sementes pouco antes de comê-las. Porque o processo de moagem enfraquece as paredes celulares, os nutrientes podem ser rapidamente e facilmente absorvidos. Para uma bebida noturna clássica, basta misturar o pó como um copo de leite morno. O triptofano nas sementes e no leite tem um efeito sinérgico que ajuda você a dormir melhor. Se você quiser adicionar um pouco de mel cru, fique à vontade, mas não use mais do que 1 colher de chá. O número de calorias no mel é irrelevante aqui. A chave é iniciar deliberadamente e corretamente uma resposta modesta de insulina. Fazer com que o triptofano atravesse a barreira hematoencefálica é, na verdade, facilitado por esse pequeno pico controlado de insulina. O triptofano enfrenta a concorrência de outros aminoácidos que tentam entrar no cérebro pelos mesmos canais. Por um curto período de tempo, a insulina remove aqueles aminoácidos da corrente sanguínea que estão competindo com o triptofano. Para um sono natural e sem drogas, experimente este truque de biohacker testado e comprovado. Uma leve e natural sensação de calma começará a tomar conta de você em 30 a 45 minutos. O ritmo frenético da sua mente desacelera. Uma agradável sensação de peso toma conta de você, e o sono chega facilmente e sem esforço. Se você quer dormir bem, todas as noites, é assim que deve se sentir. Os comprimidos para dormir te dão um começo de dia grogue, e depois
te deixam confuso e nebuloso no dia seguinte. O terceiro benefício pode acabar salvando sua vida no futuro. Então, vamos a isso agora. Após os 60 anos, seu sistema imunológico enfrenta uma batalha difícil devido a maquinário desgastado e suprimentos diminuídos. Algo conhecido como imunossenescência se intensifica por todo o seu corpo a uma taxa constante e implacável a cada ano que passa. Este é o declínio lento mas constante na capacidade do seu sistema imunológico de repelir invasores e perigos estrangeiros. Quando você atingir a idade de 60 anos, sua glândula timo responsável pela produção das células T terá encolhido quase a ponto de desaparecer. A capacidade de resposta do seu sistema imunológico diminui, e suas células restantes são mais propensas a falhas e a atacar alvos errados por engano. É por isso que quando você chega aos 30 anos, infecções que você poderia facilmente ignorar agora são mais graves e podem até ser fatais. Isso explica por que, à medida que a quantidade de suas células de memória imunológica diminui, as vacinas perdem parte de sua eficácia. Porque a vigilância imunológica falha catastroficamente em todo o corpo, após os 60 anos, as taxas de câncer aumentam a uma taxa astronômica. Um mineral que está severamente em falta nos idosos é o líder de todo o seu sistema imunológico. Estou me referindo ao zinco. Além disso, 40% dos adultos com 60 anos ou mais têm deficiência de zinco. Se os seus níveis de zinco estiverem muito baixos, o seu sistema imunológico não conseguirá fazer o seu trabalho de mantê-lo saudável e combater doenças. Suas células assassinas naturais, células T e células guerreiras de elite, estão constantemente recebendo ordens do zinco. Vírus, bactérias e câncer estão todos sob o controle das suas células guerreiras de elite das forças especiais. Essas células ficam confusas e incapazes de fazer seu trabalho principal de protegê-lo se você não tiver zinco suficiente. Na verdade, eles podem sem querer atacar seus próprios tecidos saudáveis, levando a problemas autoimunes desastrosos, em vez de proteção. É aqui que as sementes de abóbora podem ajudá-lo a combater infecções e um sistema imunológico em deterioração à medida que você envelhece. O zinco altamente absorvível, em apenas 1 onça, pode atender cerca de 20% das suas necessidades diárias. Mais importante ainda, fornece zinco em uma forma semelhante à dos alimentos que seu corpo pode absorver facilmente. As sementes de abóbora contêm zinco em uma matriz naturalmente ocorrente com outros minerais e cofatores. A absorção dessa matriz natural é muito melhor do que a dos suplementos de zinco sintético encontrados em frascos na farmácia. O American Journal of Clinical Nutrition publicou um estudo que comparou diretamente os dois e provou o ponto. Eles analisaram os idosos que eram deficientes em zinco e compararam suas taxas de absorção de alimentos integrais com as de suplementos isolados. As taxas de absorção das fontes alimentares inteiras foram 3 vezes maiores do que as dos suplementos sintéticos. Essas pequenas sementes são um tesouro de nutrientes que fortalecem o sistema imunológico, e o zinco não é o único. Além do selênio e da vitamina E, eles contêm altas concentrações de fitoesteróis, que são compostos vegetais que modulam o sistema imunológico. Esses têm um efeito multiplicativo entre si, tornando seu sistema imunológico muito mais inteligente e rápido para reagir a perigos. Imagine seu sistema imunológico passando de uma milícia mal coordenada para uma unidade de forças especiais bem treinada. Poder de fogo aprimorado mira mais, precisa reação mais rápida e avaliação tática de ameaças mais astuta. Os participantes do ensaio clínico eram idosos que, ao longo de 1 ano, aumentaram gradualmente seu consumo de zinco. Ao longo de 1 ano,
as taxas de infecção diminuíram em 42% no grupo que recebeu uma quantidade adequada de zinco. Quando ficavam doentes, recuperavam-se mais rapidamente e tinham menos resfriados e episódios de gripe no geral. Você pretende continuar lutando com armas danificadas e cruzar os dedos para obter o melhor resultado, ou está preparado para fortalecer seu sistema imunológico com os nutrientes que ele precisa? Muito bem. O que se segue é uma discussão sobre um tópico que atualmente está causando dor a 90 milhões de americanos. A epidemia silenciosa que está ceifando vidas em todos os Estados Unidos é o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes. A capacidade das suas células de responder aos sinais de insulina para a captação de glicose diminui após os 60 anos. A ideia por trás da insulina é que ela abre uma porta para a glicose entrar nas células, onde pode ser usada como energia. No entanto, após anos de abuso com dietas açucaradas, as fechaduras ficam enferrujadas e emperradas. O diabetes tipo 2 é um resultado direto da resistência à insulina. Seu pâncreas continuará produzindo mais insulina na tentativa de combater a resistência crescente, se o problema não for tratado ou monitorado. A exaustão faz com que ele se esgote e pare de produzir insulina completamente, levando ao diabetes completo. Embora seja prudente ouvir as recomendações dos médicos para reduzir os carboidratos e perder peso, existe uma solução molecular que pode melhorar a comunicação celular e que a maioria dessas recomendações não considera. Os peptídeos celulares têm receptores de insulina que não conseguem responder ou funcionar corretamente sem um certo mineral. Esse mineral é o magnésio, e seu corpo contém 4 vezes mais dele do que qualquer outro mineral. Apesar disso, pesquisas mostram que metade ou mais dos adultos têm deficiências de magnésio e não estão cientes disso. Os receptores de insulina das suas células não conseguem passar pela mudança conformacional correta e aceitar o sinal de insulina sem magnésio. Nenhuma quantidade de insulina que seu pâncreas produz será eficaz se o magnésio não estiver presente. Isso não vai funcionar. Pense em uma porta que não se move de jeito nenhum, não importa o que você faça, porque a dobradiça está quebrada. A insulina, a chave pode ser facilmente girada na fechadura a qualquer hora do dia. No entanto, a porta não se abrirá para permitir a entrada de glicose para a energia, a menos que o magnésio esteja presente como a dobradiça. Por causa disso mesmo, quando as pessoas seguem uma dieta rigorosa e uma rotina de exercícios, seus níveis de açúcar no sangue permanecem incontroláveis. Eles não têm sensibilidade à insulina, porque sua maquinaria celular é deficiente em um componente-chave. Dados de mais de 500 mil de pessoas em todo o mundo foram analisados em um estudo de grande escala, publicado no jornal Diabetes Care. A conclusão foi absolutamente e completamente conclusiva, não deixando espaço para dúvida ou controvérsia. Entre todas as populações estudadas mundialmente, um menor risco de diabetes foi diretamente associado a uma maior ingestão de magnésio. Algo extraordinário acontece em suas células quando você consome regularmente sementes de abóbora que foram corretamente ativadas.